Sim, claro, não só você está falando de um tipo, não só você está falando de transtorno mental, como você está falando de um tipo muito específico, né, que é depressão e ansiedade, né, esse parzinho. Esse parzinho, de fato, ele é, na verdade, todas as doenças psiquiátricas, mas esse parzinho em particular, ele é bastante urbano. Esses estudos existem, tá? Então, por exemplo, a comparação entre sociedades mais coletivistas e sociedades mais individualistas, e a gente sabe que a taxa de depressão e ansiedade ela é mais alta nas sociedades individualistas. Inclusive, tem um estudo que eu publiquei isso faz uns anos, curioso, que é o seguinte: um polimorfismo, uma variação genética ligada à depressão, entre outras, mas que já foi considerada das principais, até hoje é uma chamada 5-HTT-LPR, o braço curto de uma variante que faz você ter uma, vamos dizer assim, considere uma questãozinha, para ficar no simples, com o transportador de serotonina. Serotonina que vai ficar na parte pré-frontal do seu cérebro, tá? Ela é produzida num lugarzinho chamado núcleo da RAF, que vai converter o triptofano no que a gente vai usar mesmo, que é o neurotransmissor. Palavrinhas que não servem para nada. Mas o fato é ter um negócio ali que é importante para o seu cérebro. Esse polimorfismo, ele é muito mais prevalente, esse que torna a serotonina, na parte que importa para a depressão, menos presente, é muito mais prevalente, ou você tem mais do que menos presente, no Oriente. Ainda assim, as taxas de depressão são maiores no Ocidente. Quer dizer, a gente pega o fator genético que tem poder causal do ponto de vista estatístico, quer dizer, que a gente vê que está associado a ter depressão, sobretudo depressão psiquiátrica mesmo, depressão maior, o que quer dizer assim, você tira a coisa negativa da vida da pessoa, ela continua deprimida. Quer dizer, você pega essa coisa que no Ocidente tem isso, e lá no Oriente, o cara vai ter, a sua pessoa vai ter essa tendência genética, mas a taxa de depressão, pensando populacionalmente, é menor. Como é que você explica isso? Tem um cara chamado Caspi, que publicou um paper famoso na Nature, em 2003, que argumentava o seguinte, porque a depressão tem um componente genético, essa depressão médica, e também um componente ambiental. E no final das contas, quando o ambiente não é hostil a ponto de gerar aquilo que é chamado nessa área de insulto, que pode ser insulto, não precisa ser uma porrada, alguma coisa verbalmente insultuosa, mas é uma experiência por dentro muito dolorosa, o sujeito não manifesta. E aí, curiosamente, o que eu discuti no meu paper é, tá bom, então isso daí tem a ver com a própria prevalência dessa variação genética na população. Porque se a gente parar para ver, a taxa de reprodução de quem tem, eu sei que é chato falar assim de ser humano, mas a taxa de reprodução de quem tem depressão maior é menor do que a média das pessoas. De modo que os fatores genéticos que estão sendo associados fortemente, têm poder, muito entre aspas, causal na depressão, deveriam estar sendo eliminados da população. Só que eles não estão. Entendeu? Olha que interessante. E aí quando a gente olha e fala, por que eles não estão? Porque o negócio não é tão simples, não é uma conta tão simples. Porque no final das contas, o ambiente impacta profundamente e aí vem a grande questão, mesmo assim deveria ser, do ponto de vista radicalmente darwiniano, deveria ser eliminado. Mas o ponto é, talvez quando não se manifesta, justamente ele traz algum aspecto positivo. Então, por exemplo, ele traz um pouco mais de introspecção, ele traz, assim, entendeu? Então, tem pessoas, e eu vejo perfis assim, pessoas que são um pouco mais, fala, putz, essa pessoa numa situação difícil, talvez ela ficasse deprimida, mas fora ela é um foguete. E isso daí, então, fecha esse parênteses para dizer, isso está diretamente relacionado a esse ponto que você está falando. Porque assim, a mesma pessoa que pode ter uma tendência mais forte a, por exemplo, passar o dia no computador produzindo código, programando, né? Eu tenho lá a WeMind, pessoas geniais, assim, os caras programam. Também é a pessoa que, dentro de uma situação de maior vulnerabilidade psíquica, pode manifestar uma depressão, e talvez isso explique justamente porque a depressão é mais presente nesse nosso mundo, e que as pessoas se mexem menos, fazem menos, porque no final das contas não é só uma questão de se mexer, é uma questão do aspecto coletivo, social dessas coisas. Porque esse papo de estar na frente do computador não é só que você está parado do ponto de vista físico, é que você está meio isolado.